Olá pessoal, hoje nós vamos abordar noções básicas sobre o sistema nervoso. Bom, o papel do sistema nervoso é perceber o ambiente ao nosso redor e o ambiente interno do nosso organismo. Esse controle do ambiente interno ele é fundamental para a manutenção da homeostase e ele ocorre em conjunto com o sistema endócrino, através da ação de diversos hormônios. Além disso, o sistema nervoso controla o movimento voluntário, os reflexos da medula espinhal, que também estão associados ao controle do movimento voluntário, e é fundamental na assimilação de experiências necessárias para a formação da memória e também no processo de aprendizagem. A gente pode organizar o sistema nervoso, ou dividir o sistema nervoso em sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que se subdivide em sensorial e motor, sendo o motor somático associado a ações voluntárias e o motor autônomo a respostas involuntárias, como por exemplo a frequência cardíaca e a pressão arterial. Esse sistema motor autônomo ele também se subdivide em sistema simpático e parasimpático. Existem inúmeros receptores sensoriais que vão dar informações ao sistema nervoso central sobre a posição do nosso corpo no espaço, posições de partes do nosso corpo, temperatura ambiente, tato, olfato, sons, e essas informações são processadas no sistema nervoso central e dependendo do estímulo que chega ao sistema nervoso central, ele vai responder a esses estímulos através da divisão motora ou eferente do sistema nervoso, que tanto pode ser uma resposta voluntária, através do sistema nervoso somático, ou uma resposta involuntária, através do sistema nervoso autônomo. Então a gente recebe informações sensoriais via divisão sensorial aferente e responde através da divisão motora via caminhos eferentes para a resposta aos estímulos recebidos. Lembrando que as células formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e os sistemas formam os organismos. Isso é importante para entender que as células que compõem o tecido nervoso, que compõem o sistema nervoso, elas são chamadas de neurônios, que é a unidade funcional do sistema nervoso. O neurônio é formado por uma soma, onde tem a célula, o núcleo da célula nervosa, e um axônio, que é um prolongamento por onde o estímulo nervoso é conduzido. Sempre o estímulo nervoso vai ser conduzido do axônio a partir do corpo celular em direção aos terminais axônicos. O neurônio ele tem duas características ou duas propriedades importantes que atribuem ao tecido nervoso o conceito de um tecido excitável, que é a irritabilidade, transformar um estímulo que esse neurônio recebe em impulso nervoso que é transmitido pelo axônio, e a condutividade, que é justamente a condução desse impulso nervoso ao longo do axônio. Toda vez que um neurônio encontra com outro, ele faz uma sinapse. Nessa sinapse há uma transferência do estímulo nervoso que viajou pelo axônio do neurônio pré-sináptico, que está antes dessa sinapse, para os dendritos do neurônio pós-sináptico, que está após a sinapse. Na sinapse, os neurônios não se encontram, não existe um contato físico, uma proximidade onde esse estímulo elétrico ele é transformado num estímulo químico e volta a ser transformado num estímulo elétrico nos dendritos, e aí ele é transmitido pelo axônio e assim sucessivamente. As sinapses é que compõem a comunicação entre os neurônios de diversas regiões do cérebro, formando os circuitos neuronais. Circuitos esses que estão relacionados com as funções do sistema nervoso. Existe uma estrutura que envolve a maioria dos axônios das células nervosas do nosso organismo, que é chamada de baía de mielina. A baía de mielina ela é uma estrutura formada predominantemente por gordura e envolve o axônio em segmentos separados por espaços que não têm mielina, chamados de nódulos de Ranvier.
tanto a baía de mielina quanto a forma como ela é distribuída pelo axônio são importantes na transmissão do estímulo nervoso. Neurônios que são mielinizados, eles apresentam uma velocidade de condução do estímulo nervoso pelo axônio muito maior do que os neurônios que não são mielinizados. Isso porque esse estímulo nervoso é um estímulo elétrico. E como a baía de mielina é formada basicamente por gordura, e a gordura é um péssimo condutor de eletricidade, cada vez que esse estímulo elétrico ele encontra um pedaço da baía de mielina, ele salta sobre ele até encontrar um ponto no axônio que não existe a mielina. A partir daí ele vai encontrar a mielina de novo, vai saltar de novo e assim sucessivamente, caracterizando o que é chamado de condução saltatória e que aumenta de forma significativa a velocidade da condução do estímulo nervoso pelo axônio. Existem doenças autoimunes onde o sistema imunológico ele ataca deliberadamente a baía de mielina dos neurônios, destruindo a baía de mielina, e com isso comprometendo a produção de força muscular e o controle do movimento. A doença que isso ocorre de maneira significativa, é chamada a doença esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa, progressiva e que vai cada vez mais comprometendo a condução nervosa por uma destruição da baía de mielina dos neurônios do sistema nervoso. Bom, como é que essa atividade elétrica, esse estímulo elétrico, ele é transmitido através dos neurônios, pelo axônio do neurônio? Primeiro é importante entender que toda célula do nosso organismo ela é carregada negativamente no seu interior e positivamente no seu exterior. Então existem estruturas que possuem uma carga elétrica negativa que não saem da célula, ou pelo menos não saem da célula em quantidades significativas, e que terminam fazendo com que haja um aprisionamento de carga negativa no interior da célula, atraindo ao redor da célula outras estruturas carregadas positivamente que também não têm uma entrada significativa na célula. Então existe uma predominância de cargas negativas dentro da célula e uma predominância de cargas negativas fora da célula, separadas pela membrana celular. Se nós utilizarmos um voltímetro para medir o interior, a carga elétrica do interior da célula, com uma carga elétrica do meio extracelular, a gente vai encontrar uma diferença de carga elétrica, que na maioria das células do organismo é em torno de menos 5 a menos 100 mV, e nos neurônios especificamente menos 40 a menos 75 mV. Essa diferença de carga elétrica é o que se chama potencial de repouso de membrana. Essas cargas elas são controladas por um fluxo de íons que entram e saem das células, através de canais específicos, onde se esse canal está aberto, esses íons vão poder transitar para dentro e para fora da célula. Se o canal estiver fechado, ele não permite a passagem dos íons. Nos neurônios, carregados negativamente no seu interior e positivamente fora, existem, além das proteínas carregadas negativamente, que contribuem para que esse meio intracelular seja negativo, existem dois íons carregados positivamente que são muito importantes no controle desse potencial de repouso e na transmissão do impulso nervoso, que são os íons potássio e o íon sódio. O potássio ele tem os íons potássio eles têm uma concentração muito grande no interior da célula e uma concentração pequena fora da célula, o que faz com que haja uma tendência, por difusão facilitada, que esse potássio saia da célula. Ele sai de um lugar de maior concentração para um lugar de menor concentração. Já o sódio é o contrário. Existe uma grande quantidade de íons sódio no meio extracelular e uma pequena quantidade no meio intracelular, o que também, por difusão facilitada, faz com que haja uma tendência desse íon sódio entrar na célula ao invés de sair da célula. No entanto, cada íon desse tem um canal específico. Os canais de íon potássio eles ficam, na sua maioria, abertos, então existe uma saída razoável de íons potássio da célula para o meio extracelular. No entanto, isso não acontece da mesma forma com os íons sódio, onde os canais de sódio, na sua maioria, ficam fechados na maior parte do tempo, não permitindo a entrada desse íon sódio. Bom, você poderia perguntar para mim,
como é que esse valor de menos 70 milivolts ele fica constante se existe uma saída constante de íons potássio da célula que poderia estar alterando esse valor de menos 70 milivolts? Isso não acontece por conta da bomba de sódio e potássio, que funciona a partir da energia de ATP. Então, quando o ATP é quebrado em ADP e fosfato inorgânico, a energia movimenta uma proteína que está presente na membrana celular, que bombeia contra o gradiente de concentração 2 íons potássio para dentro da célula e 3 íons sódio para fora da célula. Então isso faz com que haja um controle na concentração de sódio e potássio no meio extracelular, no meio intracelular, mantendo esse valor de potencial de membrana de repouso. Bom, durante o potencial de ação que faz com que haja uma transmissão desse impulso elétrico pelo axônio, ocorre uma alternância de polaridade na membrana celular, no interior da célula e no exterior da célula. Cada vez que o neurônio sofre um estímulo suficiente para gerar um potencial de ação, ocorre a abertura dos canais de sódio, permitindo que haja uma entrada significativa de íons sódio dentro da célula e aumentando ainda mais a saída de íons potássio da célula. Isso faz com que haja uma alternância de polaridade, de cargas elétricas, que despolarizam a membrana do neurônio, fazendo com que haja uma condução do estímulo elétrico. Percebe que essa despolarização ela acontece muito rapidamente e logo a seguir a membrana é repolarizada. Se for um potencial de ação significativo, essa despolarização e repolarização ela vai acontecer ao longo de todo o axônio, fazendo com que haja a transmissão do impulso elétrico. Dito que ela é regida pela lei do tudo ou nada, porque se o axônio, se o neurônio sofrer um estímulo suficiente para ser despolarizado, essa despolarização ela vai acontecer ao longo de todo o axônio. No entanto, quando esse estímulo elétrico ele viaja pelo axônio e encontra um outro neurônio, como nós já falamos anteriormente, ele não tem um contato físico, então não ocorre uma despolarização direta dos neurônios pós-sinápticos em contato com os axônios, com as terminações axônicas. Como é que esse estímulo elétrico ele é transmitido para o próximo neurônio? Através dos neurotransmissores, que são substâncias produzidas nas vesículas contidas nos terminais axônicos, e quando ocorre uma despolarização, essas vesículas liberam essa substância, um neurotransmissor, que em contato com os dendritos do neurônio pós-sináptico vai gerar uma despolarização desses dendritos, fazendo com que haja um potencial de ação transmitido já na forma elétrica através de todo o neurônio, dos dendritos passando pelo corpo celular e seguindo pelo axônio até o próximo neurônio ou até um outro tecido, como tecido muscular, por exemplo. Então, a condução do estímulo nervoso ela vai sempre acontecer por despolarização e repolarização. No axônio, isso vai ser feito de forma iônica, por trocas iônicas, e quando na fenda sináptica entre um neurônio e outro, vai acontecer também a despolarização, mas proporcionado por uma ação do neurotransmissor causando essa despolarização. Existem potenciais excitatórios pós-sinápticos que vão causar a despolarização dos neurônios, promovendo uma abertura dos canais de sódio e fazendo com que haja despolarização, gerando um potencial de ação que vai levar a uma resposta neuronal, um estímulo neuronal. Existem neurotransmissores que vão promover essa despolarização, como por exemplo a acetilcolina. Estima-se que é necessário uma determinada quantidade de potenciais excitatórios para que ocorra realmente um potencial de ação, uma despolarização completa do neurônio. Esse potencial excitatório é chamado de potencial excitatório pós-sináptico, porque ele vai gerar despolarização de neurônios seguintes, desde que ele seja intenso o suficiente. No entanto, estima-se que é necessária uma quantidade desses potenciais excitatórios, em torno de 50. Esses potenciais excitatórios eles podem vir através do mesmo neurônio pré-sináptico, ou seja, esse mesmo neurônio sendo estimulado seguidamente, gerando potenciais excitatórios seguidos, isso é chamado de somação temporal, porque é um potencial atrás do outro, ou eles podem vir de neurônios diferentes ao redor daquele neurônio que está recebendo esse potencial de ação, que é o que se chama de somação espacial. No entanto, se estima que é necessário
que ou por somação temporal ou por somação espacial ocorram no mínimo 50 potenciais excitatórios pós-sinápticos. Por outro lado, alguns neurotransmissores, eles são responsáveis por inibir a propagação desse estímulo nervoso através de potenciais inibitórios pós-sinápticos. Então, o neurotransmissor, ao invés dele promover a abertura dos canais de sódio, ele não abre os canais de sódio, ou seja, o sódio fica impedido de entrar no neurônio, e com a saída dos íons de potássio, que ainda continua acontecendo, o meio intracelular ele fica mais negativo ainda, ele fica hiperpolarizado, o que dificulta muito a despolarização, impedindo com que esse potencial de ação seja propagado. Existe uma competição entre potenciais excitatórios e potenciais inibitórios para que ocorra um potencial de ação, uma despolarização através dos neurônios e uma condução do estímulo nervoso. Isso serve para controlar a quantidade de estímulos que chegam ao nosso organismo, que são percebidos pelos nossos receptores sensoriais, e avaliar em quais estímulos merecem receber uma resposta do sistema nervoso. Isso serve para meio que selecionar esse bombardeio de estímulos sensoriais que nós recebemos o tempo inteiro, selecionar aqueles que são relevantes para que recebam uma resposta do sistema nervoso. Então, para que haja uma resposta do sistema nervoso, é necessário que haja uma prevalência de potenciais excitatórios pós-sinápticos sobre os potenciais inibitórios pós-sinápticos. Se houver uma prevalência dos inibitórios, não vai ocorrer uma transmissão desse potencial de ação ao longo do sistema nervoso e, consequentemente, não vai ocorrer uma resposta a esses estímulos. O controle do movimento ele também é muito modulado pelos reflexos e pelas informações sensoriais que chegam no sistema nervoso central. Nós vimos que o sistema nervoso periférico, através das vias aferentes, informa ao sistema nervoso central uma série de informações importantes, tanto que em relação a informações do corpo no espaço, parte do nosso corpo, como também informações bioquímicas do interior da célula. Dependendo dos estímulos que chegam, na força que eles chegam ao sistema nervoso central, o sistema nervoso central pode reagir ou responder a esses estímulos através das vias eferentes, atuando no sistema nervoso motor, somático, voluntário, ou no autônomo ou involuntário. Os receptores sensoriais que mandam informações, eles são especializados. Tem grupos de receptores que são especializados em perceber determinados tipos de estímulo, como os mecanorreceptores, que estão relacionados à posição do nosso corpo, os termorreceptores, que percebem a temperatura, os nociceptores, que percebem sensações dolorosas, os receptores eletromagnéticos, que estão relacionados à luminosidade e à visão, e os quimiorreceptores, que percebem alterações no interior das células, alterações bioquímicas. Todas essas informações são transformadas em energia e impulsos nervosos que vão chegar ao sistema nervoso central, dando informações para o sistema nervoso central primordiais para controlar o movimento. Do ponto de vista sensorial, nós temos dois tipos de mecanorreceptores importantes no controle do movimento. Dois tipos de proprioceptores, dois tipos de receptores importantes no controle do movimento. Os mecanorreceptores e os quimiorreceptores. Os mecanorreceptores estão relacionados à posição do corpo e os quimiorreceptores dando informações sobre o interior, das células musculares, do ponto de vista de aspectos bioquímicos. Os quimiorreceptores são muito importantes porque eles vão dar informações sobre acidez no ambiente muscular, que pode implicar diretamente na eficiência da contração muscular, nas concentrações de oxigênio e CO2, que estão relacionados com a produção de energia, assim como de potássio extracelular, que estão associados à estimulação, à transmissão do impulso nervoso via motoneurônio, ativando as fibras musculares. Todas essas informações são importantes no controle da taxa respiratória e vão ser importantíssimas para que o nosso organismo, o nosso sistema nervoso, ele consiga controlar os parâmetros dessas variáveis, dentro de valores de homeostase, através de respostas cardiovasculares e respiratórias, por exemplo, que vão controlar, por exemplo, a concentração de oxigênio,
a eliminação de CO2 e até mesmo a remoção de ácido lático durante um exercício muito intenso que possa comprometer o pH do músculo e a contração muscular como consequência. Do ponto de vista de posição do corpo, nós temos os proprioceptores, ou receptores sinestésicos, que estão presentes nas articulações e nos músculos e tendões, que são muito importantes na sinestesia, que é a percepção consciente do nosso corpo e de certas partes do nosso corpo, né, em relação dessas partes com outras partes. Assim como também a percepção de movimento, né, dos nossos membros durante um comportamento motor. Os proprioceptores articulares, né, que são as terminações nervosas livres, as mais abundantes, que respondem ao toque e à pressão. Os receptores tipo Golgi, né, que também respondem ao toque e à pressão, estão localizados nos ligamentos ao redor das articulações. E os corpúsculos de Pacini, que também estão localizados em tecidos ao redor das articulações e são muito sensíveis à taxa de rotação articular. Eles são muito importantes, é um meio consciente de reconhecimento da orientação das nossas partes e dão o tempo inteiro informações sobre como esse movimento está acontecendo para o sistema nervoso motor. Já os proprioceptores musculares, né, os principais aí são o fuso muscular e o arco tendinoso de Golgi, eles são muito importantes, né, no controle sensorial dos músculos em contração. O fuso muscular ele dá informações sobre o tamanho do músculo, o comprimento do músculo e alterações desse comprimento durante o movimento, e o arco tendinoso de Golgi sobre a pressão, a tensão aplicada no músculo na produção da força. Todos dois são proprioceptores muito importantes que, durante o movimento, vão dar informações para o córtex motor para que ele ajuste o movimento adequadamente, caso necessário. O músculo sozinho ele não faz nenhum tipo de ação motora, ele só gera movimento se ele for acionado pelo sistema nervoso. O caminho que o sistema nervoso tem para acionar os músculos, para fazer com que eles contraiam, é através dos motoneurônios, ou neurônios motores, também chamados de motoneurônios alfa. Esses motoneurônios eles são responsáveis por ativar uma determinada quantidade de fibras musculares, formando a unidade motora, né? A unidade motora é um motoneurônio e as fibras que ele inerva. Cada vez que esse motoneurônio ele é ativado, ele é excitado, ele vai ativar e contrair todas as fibras musculares que ele é responsável por inervar. Outro aspecto muito importante do sistema nervoso é no controle do equilíbrio, principalmente em movimentos de rotação, em movimentos lineares ou em movimentos onde exista uma modificação da cabeça em relação aos membros inferiores, como no mergulho, por exemplo. Estruturas relacionadas ao controle do equilíbrio durante o movimento são o sistema vestibular, que é responsável por dar informações sobre a aceleração da cabeça, tanto de forma linear como de forma rotacional, e também os olhos e os receptores articulares localizados nos tendões e nos músculos. Então nós temos 3 fontes de informação para a manutenção do equilíbrio: o aparelho vestibular, a visão e os receptores articulares. Dentro do encéfalo, nós temos 3 estruturas muito importantes associadas ao controle do movimento: o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. No cérebro, nós encontramos numa membrana mais que reveste o cérebro, o córtex cerebral, que possui apenas 6,36 milímetros de espessura, mas ele contém 8 milhões de neurônios ou mais, em média 8 milhões de neurônios. O córtex cerebral é muito importante no comportamento motor, na organização de movimentos complexos, armazenamento de experiências aprendidas da memória, aprendizagem motora, né, e recepção de informações sensoriais para controlar o movimento. Mas uma região específica do cérebro, do córtex cerebral, ela é mais importante, ela está mais relacionada ao controle do movimento, à geração do movimento, né, a ativação dos músculos esqueléticos, que é o córtex motor. O córtex motor ele é importantíssimo, né, porque é a partir do córtex motor que o movimento ele é realizado. Outra estrutura importante no encéfalo é o cerebelo, que está localizado logo abaixo do cérebro, e ele é uma importante fonte de informação para o córtex motor, porque ele recebe também informações sensoriais
relacionados ao funcionamento muscular, relacionado ao movimento, e consegue ajudar o córtex motor a ajustar o movimento que está ocorrendo, caso necessário. Além disso, o cerebelo é importantíssimo no controle de movimentos rápidos e também no início do movimento. A outra estrutura importante contida no encéfalo é o tronco encefálico, que tem uma série de papéis muito importantes, inclusive relacionados à sobrevivência, mas que tem dois aspectos muito importantes, que é a manutenção do tônus muscular, da musculatura, principalmente paravertebral, que está associada à manutenção da postura ereta, e também dos músculos antigravitacionais durante a locomoção. Ou seja, são dois aspectos primordiais para que ocorra uma locomoção eficiente. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro.